Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero falar sobre nome mágico. Você já tem um nome mágico? Você sabe como encontra um nome mágico? Qual é o seu nome mágico? Se você já sabe, talvez esse vídeo não seja para você. Até pode comentar aqui se você quiser o seu nome mágico ou não. Tem muita gente que não gosta de comentar. Se você ainda não descobriu o seu nome mágico, não sabe o que é nome mágico, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito positivo, tá bom? Primeiramente, deixa o seu like, se inscreve aqui nesse vídeo, é muito importante ter você todos os dias aqui, passar esses próximos minutos aí falando de espiritualidade com você, enriquece e muito o meu dia a dia. Pessoal, meu nome mágico é Ravi. Esse é meu nome mágico e eu vou explicar para vocês, Ravi com H, tá, gente? E eu vou explicar para vocês como eu obtive meu nome mágico nesse vídeo. Primeiro eu vou explicar o que é um nome mágico. Primeira coisa, existe uma lei dentro da magia. Quando eu sei o nome de algo, eu tenho poder sobre aquilo. Sabia disso? Se você sabe o nome de alguém, você tem poder sobre ela. Tanto que muita gente faz magia usando o nome de alguém. Nome é poder. O bruxo, para se proteger disso, ele acaba desenvolvendo um nome mágico. Um nome que só ele sabe. Calma que eu já te explico. Gilberto, só ele sabe, mas você contou para todo mundo? Vou te explicar. Eu tenho outros nomes mágicos. Sim, você pode ter mais de um nome mágico. Então, o primeiro motivo do nome mágico. As pessoas perdem o poder sobre o seu nome, sobre você, a partir do momento que não sabem qual é o seu nome. Primeira coisa. Segunda coisa, o nome ele está muito ligado à identidade. Então, por exemplo, quando eu dou nome, isso aqui é um livro, né? Isso aqui é um livro. É um livro, mas o nome do livro é que mostra a identidade dele. Então, o nome significa identidade. Você recebe um nome ao nascer. Como o bruxo ele nasce de novo quando ele entra para o caminho mágico, então ele recebe um novo nome. Então o novo nome de um bruxo, né, o nome de bruxo de alguém, é um nome que marca essa nova existência dele, que é essa existência espiritual. Ele saiu do profano, que é esse nome que as pessoas conhecem ele, e foi para uma nova etapa da vida dele, um novo nome, uma nova pessoa, um novo nascimento. Isso acontece em várias tradições, não só esotéricas. É muito comum quando se entra numa ordem religiosa, por exemplo, que você mude o seu nome. Vai lá, por exemplo, a Igreja Católica. Você acha que o Papa Francisco chama Francisco? Não, é uma homenagem a São Francisco de Assis. O nome do Papa não é o nome real dele. É o nome que ele assume ali ao assumir o manto papal. A mesma coisa acontece quando você entra em certas ordens. Você recebe nomes, né? De santos, de profetas, isso dentro da Igreja Católica e as ordens religiosas ali de dentro. Quando você, por exemplo, entra em certas equipes, é muito comum você receber nome, tá? Um nome que seja reconhecido naquele meio. Por exemplo, o pessoal que joga videogame geralmente tem um nick, né? Que é o nome que eles usam ali naquele universo de games. Muitas pessoas, artistas, por exemplo, a Anitta. A Anitta é uma artista, né? O nome dela é Larissa, mas ela assume uma nova persona ao se intitular Anitta. O nome mágico ele funciona da mesma forma. Então, o primeiro motivo, proteção. Se ninguém tem meu nome verdadeiro, uma magia feita sobre o meu nome não tem efeito sobre mim. Segundo, eu mostro que eu nasci de novo. É um processo tanto para o mundo espiritual quanto para mim. Tanto que a gente se apresenta aos deuses e à espiritualidade com um novo nome mágico. Terceiro, o nome mágico corrige vibrações negativas do seu nome de batismo. Então, por exemplo, quando você vai escolher um nome mágico, é legal porque você pode atrair para a tua vida energias que têm a ver com aquele nome. Por exemplo, eu conheço uma bruxa que se chama Rosia, que é rosa em latim. Ela puxa a energia do amor, da atração, da sedução, da autoestima com esse nome. Ravi, que é o meu nome, significa filho do sol em sânscrito, né? Então isso traz para mim toda a energia solar, né? Então a energia da fama, da prosperidade, da saúde, das boas conquistas, né? Então todos esses nomes que você puxa vai trazer para você. Por isso que é legal tomar cuidado. Por exemplo, eu lembro de uma vez uma moça, uma aluna minha, ela queria usar o nome Perséfone. E eu falei, olha, Perséfone é um nome muito poderoso, porém tem um lado sombra de Perséfone, que é a frustração,
que é o incômodo. Perséfone é uma deusa negra que vive no submundo, né? Tem toda uma história ali que a gente sabe desde o momento que ela era a deusa Core, foi raptada e violentada por Hades no submundo, e 6 meses do ano Perséfone fica infeliz no Hades, e 6 meses fica aqui na Terra. Então, quando eu vou me auto-intitular Perséfone, eu puxo também aquilo ali. Por exemplo, se você quer, você pode homenagear um deus também, tá? Então, eu quero que meu nome seja Apolo, eu quero que meu nome seja Lilith, eu quero que meu nome seja Hecate. Posso? Pode. Mas você tem que estudar muito bem aquele arquétipo que você está homenageando, porque tudo tem um lado sombra, e o lado sombra vai te influenciar. Eu conheço uma bruxa, por exemplo, que o nome que ela usa de mágico é o nome de uma vida passada dela que ela soube. Isso é legal também, ela homenageou um processo da vida encarnada, do processo encarnatório dela. Então, olha só, nós vimos que o nome mágico pode ser uma homenagem a uma divindade ou a um deus. Nós vimos que o nome mágico pode ser uma escolha para equilibrar uma energia em nós. Nós vimos que o nome mágico, ele pode ser, por exemplo, um nome de uma vida passada sua. Então, pode ser uma coisa que os seus mentores te orientam. Então, por exemplo, o meu nome, Ravi, não foi uma escolha. Foi uma sugestão do mundo espiritual para mim. Isso assim, gente, vai tempo, tá? Meu nome mágico, assim, eu tenho ele há muitos anos. Quando eu comecei dentro da magia, quase 10 anos atrás, quando eu cheguei nessa parte de estudar o nome mágico, eu fiquei assim, meu Deus, que nome que eu vou dar pra mim? Que nome eu vou utilizar? Que nome mágico serve pra mim? E eu fiquei naquele dilema, né? Naquelas questões todas. E aí, eu lembro que eu fui levar meu namorado em casa e tal, tava voltando, as vozes começaram a sussurrar na minha cabeça. Eles falavam Ravi, 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 suscitando assim, do jeito que eu tô assim. E aí cheguei em casa, né, com aquele nome na cabeça, fui pesquisar, quando eu vi o significado, esse era o meu nome mágico. Então, no meu caso, não foi uma escolha, mas quando eu fui intuído pela espiritualidade, né, através da clareaudiência, eu escolhi e para mim foi muito bom, e em outros momentos isso acabou se confirmando também. O nome Ravi se conecta muito com a minha missão espiritual. Por isso que assim, não deve ser banalizado. Qual que é meu nome mágico? Aí você já sai e escolhe qualquer nome. Não. Quando um nome chegar para você, seja por intuição, seja por escolha, seja por orientação, porque alguns sistemas mágicos, quem dá nome é o líder espiritual, tá? Então, se você tem algum líder espiritual, algum aso, né, ou asa, um alto sacerdote, uma alta sacerdotisa de bruxaria, de magia, se você tem um pajé, se você tem um sacerdote, algumas tradições, quem dá o nome é o sacerdote, tá? Dentro das culturas xamânicas, geralmente por exemplo, assim, o pajé é que dá o nome, né? Então, muitas tradições também seguem esse padrão. Então, tem que ser um processo que tem a ver com você, porque esse nome te influencia a partir dali, entendeu? Então, isso é um nome mágico. Você pode ser intuído, você pode receber esse nome de um superior seu, você pode escolher um nome que corrija alguma imperfeição energética, pode ser uma homenagem a alguma figura histórica ou espiritual que você queira puxar para você. Então, se você quiser, eu vou colocar meu nome de Joana Dark. Pode, você vai puxar o lado sombra dela, mas também vai trazer a energia dela para você. Isso é um exemplo, tá, gente? O nome mágico, então, a gente viu as formas, né, que ele pode vir para você. Nós vimos a função, a primeira, proteção, a segunda, você está se apresentando, né, para o mundo de uma nova forma, um novo nascimento. Terceiro, a forma como a comunidade mágica vai te reconhecer. Então, assim, por exemplo, meu nome é Gilberto. É essa forma que eu me relaciono com o mundo à minha volta, né, o mundo mundano. Mas quando eu vou relacionar com espíritos, divindades, entidades, é Ravi. Então é até uma forma de você meio que separar a vida mundana dessa vida espiritual. Também é uma função legal. A terceira, o nome mágico dentro de uma tradição é quase como se fosse a chave que te acessa àquela tradição. Então dentro da magia, meu nome é Ravi. Quando eu me batizei na Umbanda, né, e me tornei sacerdote de Umbanda, eu tenho um outro nome mágico dentro da Umbanda. Então, quando eu vou batizar os meus filhos ou fazer um ritual dentro daquela linha de trabalho, eu uso o meu nome daquela tradição. Outras tradições também. Então, é muito comum o bruxo, o mago, né, o feiticeiro, que ele se inicia em vários sistemas de magia, que ele acabe recebendo nomes dentro daquela tradição. E ao utilizar aquele nome, ele acessa aquela egrégora. Então, por exemplo, muitas ordens fechadas, né, a Golden Dawn, a Utio, geralmente o adepto tem um nome só daquele sistema. E quando ele usa aquele nome, ele acessa
tudo daquele sistema. É quase como se fosse uma senha de entrada também. Então tem essa função no nome mágico, tá? Gilberto, entendi então. Vou dar um exemplo para vocês. O cigano, ele tem 3 nomes. Ele tem um nome que ele é conhecido dentro da comunidade, ele tem um nome que ele é conhecido pelos não ciganos, e ele tem um terceiro nome que só a mãe sabe. E a mãe fala com ele no dia do casamento. Esse terceiro nome é um nome oculto, que não pode ser revelado. Por quê? Porque ninguém quer que aquela pessoa tenha domínio sobre você. Então a mãe, claro, tem domínio espiritual sobre o filho, e aí ela fala para ele, ou seja, ela dá autonomia para ele a partir do casamento. Isso em algumas tradições ciganas. Então, alguns bruxos, como eu, têm nomes ocultos, nomes que eles não falam, que é só eles e os deuses. Esses nomes ocultos, que é só ele e os deuses, é uma forma de proteção. Então, às vezes, um deus específico, seu deus pai ou sua deusa mãe, podem se relacionar com você pelo seu nome que só você sabe. E esse você não pode realmente abrir para a comunidade. Tá? Então, isso vem com o tempo. Você não precisa ter vários nomes, porque senão vai embolar tudo, depois você não vai saber nem que nome é você. Mas o primeiro nome, que é o seu nome mágico, é importante que o bruxo tenha, tá? E dentro do período de dedicação, dentro do caminho mágico, a gente acaba escolhendo, optando, né, por esse nome de alguma forma. Gilberto, agora eu estou muito empolgado. O que você vai fazer? Primeiro, o universo dá aquilo que você quer. Então, se você quer um nome mágico, esse nome vai vir para você. Então, peça aos seus mentores, aos seus guias espirituais, peça à sua egrégora para te orientar na busca desse nome. E fique atento aos sinais, né? Nomes que aparecem em séries e filmes de TV que te impactam, intuições como a minha que você pode ter. Ou, se você não sentir isso, busque um nome. O que você acha que falta em você? Ah, me falta isso. Qual divindade tem isso? Pesquisa depois sobre aquela divindade e vê se aquilo ressoa. Eu já ensinei aqui para vocês a passar tudo pelo crivo do seu coração. Esse nome ressoa com você? Se sim, é o seu nome mágico. E depois você vai se apresentar diante dos deuses, diante do mundo espiritual. E aí, como é que eu faço isso? Gilberto, é bem simples. É só começar um ritual de magia, traçar o círculo mágico, invocar os deuses e as deusas que você cultua, invocar a sua espiritualidade e dizer que a partir de agora você tem esse nome, né? Você se apresenta com esse nome. E aí, se você quiser ritualizar um batizado, você pode. Se você quiser simplesmente comunicar o mundo espiritual, você pode. E é importante que a partir dali, sempre que você faça um ritual, você utilize esse nome. Em muitas magias a gente não fala assim, eu, Gilberto de Melo, invoco a força dos elementais do ar. Então, a partir de agora, eu, Ravi, invoco a força dos elementais do ar. E aí o seu nome vai ganhando força quanto mais magia. Quanto mais você se coloca no mundo com o seu nome mágico, mais ele vai ressoar na sua energia. Mais você vai ficar conhecido no mundo espiritual. Isso é o que eu posso falar para vocês sobre o nome mágico, né, no nosso tempo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tema. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!